Vocês sabem o que mais me preocupa no atual momento político brasileiro? É que muitas pessoas estão preocupadas apenas com a economia. Estão apostando todas as suas fichas na economia, na esperança de que o governo do Michel Temer vá recuperar a economia brasileira. Isso é importantíssimo, sim. Nós precisamos recuperar a saúde da economia brasileira. Nós precisamos de uma economia forte. Sem uma economia forte, nenhum país consegue se desenvolver. Só que a vida econômica, ela faz parte de um determinado setor da vida da sociedade. Junto com a vida econômica deve existir também a vida moral, a justiça, a ética. E eu vejo que muitas pessoas não estão se preocupando com isso. Eu vi isso nos comentários dos vídeos onde eu critiquei, este governo do Michel Temer, que assumiu agora. Muitas pessoas se ofenderam, e essas pessoas que se ofenderam são as pessoas que se preocupam apenas com o aspecto econômico do Brasil hoje, que acreditam que a economia melhorando, o Brasil como um todo vai melhorar. Vocês sabem qual é a minha verdadeira preocupação? Que o povo volte a adormecer, que o povo entre num sono profundo, se preocupe apenas com a economia, com a volta do consumismo, mas que a injustiça predomine. Porque a minha preocupação hoje, eu vou ser muito sincero com vocês, a minha preocupação hoje não é o crescimento econômico. Eu quero sim que o Brasil volte a crescer, mas a minha preocupação é com a justiça. Se nós quisermos endireitar o Brasil de uma vez por todas, nós precisamos e devemos começar pela justiça. Nós precisamos agora punir todos os políticos envolvidos, seja de que partido for, seja de que partido for. Só que parece que os brasileiros eles têm um problema sério com isso, né? Porque os brasileiros, eles são seres grupais. São poucas as pessoas aqui no Brasil que são realmente indivíduos, que julgam as situações da vida de uma forma independente, não estando dentro de um grupo, de um time de futebol, de um partido, porque os brasileiros estão sempre dentro de grupelhos, sejam partidos de futebol, times de futebol, desculpem, partidos políticos, seja lá o que for. Então o brasileiro ele tem uma dificuldade para julgar as situações da vida com os próprios olhos. Então ele analisa e julga tudo grupalmente, né? E a galera hoje está então defendendo Michel Temer. Nós precisamos dar todo o apoio para o governo dele. Realmente nós precisamos torcer para que ele consiga reverter esta situação, mas nós não podemos colocar o nosso senso de justiça em segundo plano. Eu sei que alguns vão dizer que eu estou sendo vingativo aqui, né? Que eu estou sendo implacável em algumas questões. Não, não é nada disso. Se o Brasil quer realmente recuperar a sua situação, nós precisamos pegar pesado na questão da justiça e na questão da restauração cultural. Só se nós derrotarmos o marxismo cultural aqui no Brasil, que o Brasil vai tirar o pé do atoleiro. De nada vai adiantar a economia melhorar um pouco e o Brasil continuar nas mãos destes socialistas fabianos, que são os socialistas light. Eles deixam a economia rodando, eles se esforçam aí, para manter a economia num patamar razoável, para que a população possa consumir, consumir e ter a ilusão de que está tudo bem. As pessoas ficam felizinhas, comprando seu carrinho novo, em 60 prestações, pagando o dobro do que o carro na verdade custa. As pessoas compram um apartamento em 15, 20 anos, pagando 4, 5 vezes o que o apartamento custa, Então o povo brasileiro, ele adora essas coisas, O povo brasileiro agora quer que a economia melhore um pouquinho para que ele tome na bunda logo, logo, assumindo prestações que ele vai ficar anos e anos pagando. E estas pessoas que anseiam pela volta do consumismo, elas estão aplaudindo e aclamando Michel Temer como um rei,
como o rei que vai permitir a volta do consumismo. Mas agora sejamos sinceros. Vocês acreditam que o consumismo vai resolver o problema do Brasil? Vocês acreditam que as pessoas voltando a consumir, tudo vai voltar ao normal no Brasil? Se é que as coisas já foram normais um dia nesse país, né? Se é que as coisas já foram normais aqui um dia, né? Então, o consumismo, ele não vai fazer as coisas voltarem ao normal. As pessoas apenas vão comprar mais, vão se iludir com o poder de compra, porque com o poder de compra as pessoas se sentem poderosas, né? Nem que o camarada vá passar 15, 20 anos pagando o seu apartamento, né? E pagando 4, 5 apartamentos. Nem que ele passe 4, 5 anos pagando o seu carro popular, né? Pagando o dobro do que o carro custa. Mas o povo brasileiro segue nessa, né? Podendo assumir uma prestação, assistir um joguinho de futebol, fazer um churrasquinho no final de semana, final de ano viajar um pouco, né? Poder pular um carnavalzinho. O brasileiro, ele está contente. Então, tudo isso, né, está perpassado, né, está dentro do âmbito econômico, onde está o consumismo. Então, infelizmente, eu vejo que a maior parte das pessoas quer apenas isso e não resolver o verdadeiro problema que o Brasil tem, que é o problema cultural, que é um problema ético, que é o problema da justiça. Agora, a preocupação das pessoas deveria ser em fazer justiça. Nós precisaríamos justiçar a nossa classe política brasileira. Nós precisaríamos colocar na cadeia os políticos salafrários que ajudaram o PT a afundar o Brasil, porque o Partido dos Trabalhadores não fez isso sozinho, né? Ele contou com a ajuda de muitos outros políticos de outros partidos políticos, né? É uma gama grande de pessoas que contribuiu para que as coisas chegassem no patamar em que estão hoje. E nós precisamos fazer justiça. Se nós agora não fizermos justiça, o Brasil vai apenas ter uma melhoradinha econômica e a corrupção vai ficar aí. Por um tempo, agora os políticos vão se comportar um pouco mais, porque o povo estava semi-desperto, né? Mas passando 1 ano ou 2 anos, o povo volta a dormir, tudo volta à mesmice e a classe política volta também a passar a mão no dinheiro público, ou melhor, no nosso dinheiro, né? Então esse é o meu apelo. Quando eu faço críticas ao governo do Michel Temer, agora a pessoa do Michel Temer, não é porque eu sou contra o Michel Temer, porque eu sou contra o seu governo. Eu quero que o governo dele dê certo. Eu não só quero, mas eu preciso também. Né? Eu preciso, porque eu sou um trabalhador. Eu sou uma pessoa que eu preciso de dinheiro para me sustentar. E a economia brasileira, do modo como ela anda hoje, está ruim para os trabalhadores se sustentarem. Então a economia ela precisa e deve sim melhorar. E eu torço por isso, torço mesmo muito que a economia brasileira melhore. Mas eu não reduzo os problemas do Brasil apenas a isso, como muitas pessoas estão fazendo hoje, acreditando que só a economia é um problema, né? E que só ela precisa melhorar. Eu coloco o problema central do Brasil hoje no marxismo cultural, na destruição da alta cultura, a crise ética que afundou o nosso país. É lá que nós precisamos atacar. E nós precisamos justiçar a nossa classe política. Nós precisamos colocar na cadeia os políticos brasileiros que não prestam, para dar um exemplo, porque se nós não dermos um exemplo agora, a nossa classe política ela vai continuar nos roubando. Ela vai continuar nos roubando. Então, eu não clamo apenas por uma melhoria econômica, pelo progresso econômico, né? Progresso econômico. Eu clamo aqui por justiça e ética. Por isso que eu tenho um canal no YouTube, por isso que eu gravo vídeos, por isso que eu falo tanto, né?
Eu luto por esta questão, pelo resgate da alta cultura brasileira que foi completamente destruída por essa esquerda. Por essa esquerda. Seja a esquerda mais radical, ou seja a esquerda light, né? Aquela esquerdazinha capitalistazinha, né? Sem aspas, né? A esquerdazinha capitalistazinha, que é o PSDB e também o PMDB, me parece, né? O PMDB também me parece fazer parte desta esquerdazinha capitalistazinha. Então é tudo isso que nós precisamos combater para que nós possamos, uma vez, fazer justiça aqui no Brasil. Se nós pensarmos apenas na recuperação econômica e não fizermos justiça, esqueçam do Brasil melhorar. Esqueçam. Eu estou aqui falando de uma melhoria de fato, de nós resolvermos os nossos problemas de uma vez por todas, porque os nossos problemas eles estão relacionados à corrupção. A corrupção é que personifica o maior problema brasileiro. E se nós não atacarmos este mal pela raiz, esqueçam do Brasil virar um país decente. O Brasil vai continuar sendo um país meia-boca, com uma economia um pouco melhor, né, do que foi nesses últimos 13 anos. As pessoas vão poder se endividar, as pessoas vão poder se endividar, ficar 15, 20 anos pagando prestações de um apartamento, 4, 5 anos pagando prestações de um carro popular, né? Nesse aspecto, a vida vai melhorar, né? Mas na questão da justiça e da ética, se nós não pegarmos pesado agora e punirmos a nossa classe política como praticamente um todo, né? Porque praticamente todos os políticos brasileiros estão envolvidos em escândalos de corrupção, e se nós não pegarmos pesado nesse lado aí, ó, esqueçam do nosso país realmente virar um país decente. Então vamos abrir o olho, minha gente. Vamos abrir o olho, minha gente. Não vamos ser ingênuos. Não vamos nos deixar enganar por uma política econômica que permita a volta do consumismo para que o povo fique felizinho, né, comprando os seus produtos da moda, porque não é assim que o Brasil vai se tornar um país decente. O Brasil somente vai se tornar um país decente se nós fazermos justiça. E eu estou vendo, infelizmente, que as pessoas estão preocupadas apenas com a economia e não com a justiça. E se as pessoas cometerem este equívoco, vocês podem ter certeza que nós estamos perdendo um momento importantíssimo de colocarmos os pingos nos is nesse país, de fazermos justiça. Se não fazermos agora, outro momento como esse não aparecerá de novo. Não aparecerá de novo. Porque há um ditado que diz que o cavalo passa encilhado apenas uma vez. E ou nós montamos nele, ou o deixamos passar. E muitas pessoas, pensando apenas na economia e na volta do consumismo, estão deixando o cavalo encilhado passar. A nossa preocupação agora, ela deve ser com a economia também, mas deve ser principalmente com a derrota do marxismo cultural, com a restauração da justiça e da ética, porque sem justiça nenhum país se desenvolve, nenhum país se desenvolve. O Brasil é o grande exemplo disso, é o grande exemplo disso. Valeu, gente, um forte abraço, até a próxima.